Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar nosso convidado, eu quero agradecer a nossa patrocinadora oficial TLC Filmes. Muito obrigada. Antes de começar, já quero pedir para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe os vídeos. Vocês vão adorar o bate-papo de hoje, eu tenho certeza. David Souza. David Souza. Gente, David, hoje estamos preparados para bater aquele papo? Eu acho que a gente tá mais que preparado. Acho que vai ter muita coisa pra gente conversar hoje, né? Tem a coisa... Hoje tem assunto, hoje né? Hoje tem babado. Hoje tem muitos babados. É o babado. David Souza, me conta um pouco da sua história. Como é que você chegou aqui nos Estados Unidos? Então, já tem 22 anos. Desde América. Que eu pisei aqui na América. Nossa. Então, eu vim pra América. Quando eu cheguei aqui na América, minha mãe queria muito que a gente tivesse estudo e que a gente tivesse conhecimento. E eu lembro que, assim, o meu sonho era falar inglês fluente. Então, a minha mãe... É o meu ainda. Então, minha mãe me colocou no curso de inglês. E na primeira oportunidade que ela teve, assim, de colocar a gente para estudar no exterior, ela me colocou para fazer um curso de inglês aqui. Um intercâmbio. Um intercâmbio, Sim. Isso. Só que a gente, quando vem com dinheiro de pai e mãe, a gente não tem muito interesse não, né? Então, meu interesse mais era de fazer viagem, de aproveitar. Porque quando eu vim para Nova York. Tá. Para a capital do estado da Nova York, sabe qual nossa. Central Park, não? Albany. Não sabia disso. O estado, a capital do estado de Nova York é chamado Albany. Gente, eu não sabia, não. Eu pra mim... Gente, mas eu pra mim... Nova York é Central Park. Mas foi legal, foi assim... E eu cheguei também achando que Nova York era só aquela cidade, né? Sim. Não, e aí disseram, não, o intercâmbio vai ser em Albany, na capital do estado. Albany, nunca ouvi nem falar, vê só. Aí você vem Matuto, do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Garanhuns. Garanhuns. Um abraço, pessoal de Garanhuns. Pra estudar inglês em Albany. Então, assim, aproveitei o máximo que eu podia. Estudei um pouco, vou dizer pra você. Não estudei aquilo. Aproveitou mais do que estudou. Eu aproveitei mais do que eu estudei. Era com dinheiro de papai e de mamãe, não é isso? Então. E depois que eu voltei pro Brasil, depois do intercâmbio, foi aí que eu resolvi me assumir para os meus pais. Nossa. Só que quando eu me assumi para os meus pais foi, sabe, a gente tá falando aí da época... Os anos de 90. Final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, então eu acho que ainda existe muito tabu sobre homossexualidade ainda hoje. Ainda existe o preconceito. Ainda existe, principalmente de pessoas que vêm do interior, como eu vi, né? De uma pessoa que vem do interior pequeno, como era Pernambuco, como ainda é. E voltei pro Brasil e me assumi para meus pais, assumi um relacionamento muito, muito abusivo. Assim, para ser o meu primeiro relacionamento, marcou muito a história. Seu primeiro relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Sim. E foi totalmente abusivo? Muito abusivo, assim, Nossa. Porque eu apanhava... Ele chegou até me bater, deu até um scar aqui. E como é que os seus pais encararam esse relacionamento e como é que foi? Olha, eles não aceitavam muito, até porque eu acho que os pais, eles sabem com quem a gente tá lidando. Então, eu acho que minha mãe, ela tinha meio que o feeling que ele não era uma pessoa tão boa pra mim. Então, ela meio que... Talvez nem... pelo fato dele também ser homem, mas talvez pelo caráter. Talvez pelo caráter dele, assim, ela meio que afastou e que assistiu. Então, quando ela veio, quando ela viu os pontos na testa, eu disse, foi uma queda. Ela fez, não, isso não foi uma queda, eu já sei o que foi. Ela não sabia do fato, mas sabia que não tinha sido uma queda no banheiro. Quando eu fui parar na UTI, porque ele colocou veneno na minha comida. Uma vez. Então, quando eu fui parar na UTI, que estava entubado, e ela chegou, ela fez, por que você fez isso? Porque eu tive a opção de sair do relacionamento quando ele bateu a primeira vez. Mas ela fez, por que você voltou? Entendeu? Então, eu voltei, aconteceu de novo, e foi aí que deu um fim. E foi isso que me trouxe para cá. Para os Estados Unidos. Isso. Foi uma maneira de você fugir desse relacionamento. Desse relacionamento que era muito tóxico. Até porque você também era preso sentimentalmente por ele, sabe? Era. Porque tem relacionamentos que
a pessoa fica ali pelo sentimento. O sentimento que a pessoa vai mudar, que ele ama demais, que ele ama pelos dois, que o amor dele é suficiente. Então, assim, foi uma maneira de você fugir desse sentimento seu. A gente acaba achando que tudo aquilo que a pessoa sente por a gente, no caso, por exemplo, ele sentia muito ciúme, ele era muito possessivo, a gente acha que aquilo é amor. E a gente se contenta com aquele sentimento tão pequeno que é a possessividade, o ciúme. A gente acha aquilo... No começo, tudo é bonito. Sim. Não é? Só que a gente é imaturo, eu não tinha experiência. Então, eu achava que aquilo ali era o que eu merecia. E que, para mim, aquilo era normal. Então, por isso que eu demorei para sair daquilo ali. Nossa. Então, a forma que eu encontrei, como eu já tinha vindo antes, já tinha visto para vir, foi para me livrar disso. Não é? Então, eu vim escondido dele e dos meus pais, que foi pior. Nossa. Meus pais não sabiam que eu estava vindo para cá. Então, eu falei para o meu pai, assim, eu vou visitar vocês, porque eu morava na capital de Pernambuco, em Recife, na época, eu fazia faculdade de Ciências da Computação. E falei para eles, não, eu vou visitar vocês. E não era. Eu tinha comprado já a passagem para vir sozinho encontrar uma pessoa que eu conheci na internet. Porque foi a única forma que eu tinha de sair do Brasil. Eu não tinha conhecidos aqui. E ao chegar aqui, me deparei com uma pessoa. Era um catfish. Então, não era aquela pessoa que eu vi nas fotos. Não era aquela pessoa nova que eu tinha conhecido. Era uma pessoa com bem mais idade que eu. Literalmente um catfish. Nossa. Literalmente um catfish. Então, E eu morro de medo disso, você acredita? Que agora eu tô solteira, né? Então eu tô na pista pra negócio. e a gente tem que ter medo, porque hoje as pessoas têm muito medo de mostrar quem são. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Imagina naquela época, a gente tá falando de 22 anos atrás, 20 e poucos anos atrás. Eu diria até uns 20, porque foi a época que eu voltei. Não tinha tanta tecnologia, a internet era discada, a gente não tinha câmera para estar se olhando, era bem mais difícil. Então, catfish acontecia bem mais. E principalmente com a idade que eu tinha. Eu era uma prey muito fácil. Você era um adolescente, praticamente um Exatamente. adolescente. Você tinha quantos anos? 19 anos? Naquela época, 19 anos. Nossa. Aí, E imagina. quando você chegou aqui e viu a realidade, quem era, como é que foi pra você? Foi no aeroporto já, porque eu fui para Tampa. Isso já foi, a pessoa que eu conheci era de Tampa. E a pessoa me viu, sabia quem eu era, só que quando ele veio falar comigo, eu não reconhecia. Eu disse, e aí? Quem você é? Ele falou, não, sou a pessoa que conversava com você. Eu fiz, impossível. Ele falou, eu ia para onde? Eu não tinha para onde ir. Eu ia fazer o quê na situação? Tive que ir com ele, né? Porque eu já estava querendo sair do Brasil, tinha que correr, tinha que sair, estava correndo da família, do ex, tinha que sair. A situação não tinha outra opção. Ou eu ficava, ou eu ficava. Eu ficava ali no aeroporto e não tinha nem passagem pra voltar. E nem dinheiro, porque eu vim sem dinheiro. Nossa. Eu só comprei a passagem e vim. E ele falou que ia me ajudar, realmente, eu aceitei, beleza. E foi terrível, porque assim, como era uma pessoa que não tinha nada a ver, uma pessoa muito mais idade, eu fui abusado, eu tive que fazer coisas que, meu Deus do céu, coisa que você nunca imaginaria que você iria passar para poder mudar de vida, que você tinha acabado de passar. Você tinha acabado de passar por uma experiência traumática. Aí você chega aqui achando que a vida vai mudar. Americano? Americano. E foi muito traumático. Mais outra experiência traumática para uma pessoa que tinha acabado de se assumir. E de sair de um relacionamento traumático, mais uma experiência traumática. E parecia assim, que era pior, porque era força. Era muito forçado. Era uma coisa que eu não quero nem falar a palavra, mas era. Era aquilo realmente que você imagina. Nossa. E o que aconteceu? Para sair dessa situação que durou 1 mês. Só que eu não tinha para onde ir, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. E ele me trancava em casa. Então, eu não tinha para onde sair, eu não tinha acesso a nada. Um dia eu consegui ligar o computador, quando ele saiu. E eu consegui... A internet era discada, a gente colocava o fio, consegui entrar na internet. Entrei no site da UOL, brasileiros morando no exterior. Coloquei lá, algum brasileiro pode me ajudar, pelo amor de Deus, estou passando por isso, estou morando em Tampa, não tenho dinheiro. Aí a pessoa falou, olha, uma pessoa respondeu e disse, eu te ajudo, só que você tem que vir para Fort Lauderdale, na época.
com qual dinheiro eu ia vir para Fort Lauderdale? Não tinha dinheiro. E ele não sabia que eu estava conversando com a pessoa. Tive que ligar para minha mãe. Liguei para minha mãe, contei tudo que estava se passando. Até hoje ela não sabe. Mas eu contei que eu precisava de dinheiro porque eu não tinha nada, eu literalmente não tinha o que comer porque nem comida ele deixava em casa. Sério isso? Sério. Não tinha comida e eu não tinha dinheiro. E ele me trancava em casa e ia trabalhar. E daí o que aconteceu? Era um sequestro. Era tipo um sequestro. É sequestro, é cárcere privado. Tipo isso, literalmente. E assim, na casa não tinha móveis, não tinha nada. Não tinha nada. Era a casa vazia e ele ia trabalhar, só tinha a cama. E eu ficava na casa trancado durante o mês. O que aconteceu? Eu consegui, um correio dele, eu peguei o endereço, mandei para minha mãe, ela me mandou no envelope, chegou, parece que com uma semana, 2 cédulas de $100. Com esses $200, eu consegui comprar a passagem de ônibus. E como é que você conseguiu pegar essa carta? Eu cheguei, ele chegou e disse, chegou uma carta para você. Ele mandou para mim. Ah, ele te deu? Deu. Ok. Eu falei, a minha mãe, por favor, me dê. Eu só preciso da carta. E ele achava que era uma carta. Sim. Só que nesse dia, eu peguei a carta, abri, só que dentro da carta tinha um dinheiro escondido. Que eu pedi para ela esconder. E ela não sabe por quê, até hoje. Comprei a passagem de ônibus. Porque no dia que eles saíam, eu consegui fugir. E como é que você fez pra fugir? Você arrombou a porta? Eu quebrei um negócio que tinha na porta de trás. Eu consegui quebrar e abrir a sliding door. Sim. E saí por trás. No dia que eu saí, eu só tinha uma sacola de roupa, que era uma mochila. E eu consegui pagar um táxi para me levar na rodoviária e comprei a passagem de ônibus e vim para cá. Sem conhecer a pessoa. Não sabia. Era um brasileiro que estava disposto a me ajudar, que morava com 2 outras pessoas. Sim. Cheguei aqui, ele disse que ia me ajudar. Eu acreditei que ele ia me ajudar. Só que eu não sabia que eu ia ter que fazer favores para ele. Olha só o inferno começando de novo. Parece mentira. Meu Deus do céu. E aí começou outra vez. Tudo de novo. E a história se repetindo. E parecia que era assim. Não, eu dizia, não é verdade. Isso não pode estar acontecendo. Isso não existe. Tive que passar de novo para aquilo. Nossa. Não tão, vamos dizer, não tão ruim como a primeira e a segunda vez. Mas não foi uma coisa com consentimento. Mas a gente tinha que passar, eu tinha que passar. Eu acho que era para... Mas meu plano era não ir embora para o Brasil, porque eu acho que não combinava comigo ir embora para o Brasil, porque eu vim para vencer aqui. Sim, sim. Daí conheci a pessoa, fui morar com a pessoa, ele foi, depois separou das outras pessoas que moravam, que eram maravilhosas. Até hoje eu sou amigo de uma dessas pessoas, que é a Solange. Até hoje a gente é amigo, desde essa época. Ela me ajudou muito. Eu passava ferro. Nessa casa, eu passava ferro para ela, ela me dava $20 por dia. Entendi. Eu cozinhava, limpava para eles, para os 3 que moravam na casa. Sim. E fazia tudo para ganhar $20 por dia, que naquela época $20 era muito dinheiro. Sim. Só que eu consegui meu primeiro emprego. Gente, o David tem essa experiência toda quando chegou aqui nos Estados Unidos com 19 anos de idade. Ele contou essa experiência resumidamente e agora ele vai falar um pouco sobre como ele mudou a vida dele, como as coisas aconteceram, com muita força, muita garra, muita determinação. Eu acho que de tudo ele teve muita coragem. Coragem de continuar, coragem de ficar, coragem de não desistir. E até hoje eu acho que seu sobrenome é Coragem, né? Tem tanto sobrenome, eu acho que o Coragem acho que é um middle name aí desse meio. Daí eu consegui meu primeiro emprego. Olha que legal. Aí, me conta. Sem dinheiro. Então eu acordava 4:30 da manhã, porque eu não tinha carro. E eu pegava um ônibus para pegar outro ônibus. Então, eu pegava 2 ônibus para chegar no emprego que eu tinha, que era... eu trabalhava numa pet shop. E naquela época, esse pet shop era um dos maiores pet shops que tinham aqui na Flórida. Eu acho que, se não o maior, era um dos maiores. Nós fazíamos em cerca de 100 cachorros por dia.
tosa e banho. Nossa! Só Então era super grande. Nós éramos 18 brasileiros. Nossa. Então eu comecei, primeiro eu chegava e limpava o hotel, porque Sim. tinha muito cachorro no hotel. Então eu lembro que na época eu raspei o cabelo e cortava as unhas bem curtinhas, porque como no hotel de cachorro só tinha brasileiro, donos americanos, e eles eram bem tipo da escravidão. Ah, entendi. Porque a gente era ilegal. Então, assim, por exemplo, eu entrava numa caixa de alumínio para limpar do cachorro, toda cheia de cocô, de xixi, essas coisas. E o papel toalha era contado. Não tinha luva. Nossa, não tinha. Ai, Não, meu a gente Deus. limpava, sujava a mão. Eu entrava às vezes, Bem sujava época de cabelo. escravidão, Isso, né? eu sujava cabelo de cocô, assim. E por isso que eu raspei na época, raspei cabelo. Mas, desculpa, gente. Eu comecei fazendo isso. Depois, eles me ensinaram a dar banho em Você cachorro. foi crescendo ali dentro. Uhum. Ah, Do banho, entendi. aprendi tosa. Do tosa, virei assistente da gerente. Depois saí, virei gerente de um pet shop. Depois comprei o pet shop, virei dono. Nossa, tá vendo que história de superação pra quem entrava pra limpar Aham, com um papel toalha contado, sim, virei dono o do dono. seu próprio pet shop. Nossa. Não só do pet shop. Daí eu tinha uma padaria para cachorro, coisa que você não vê hoje. Padaria. Padaria para cachorro. Eu tinha uma padaria para cachorro, que era uma loja, e ao lado da padaria a gente tinha um salão. Sério? Onde eu fazia E festas. aqui dá super bem, porque aqui o pessoal é louco por cachorro. No Brasil a Loucos. gente já é apaixonado. Aqui eles... Nossa, que Imagina ideia! naquela época. Então, isso foi tudo antes da Genial! crise. Isso. Então, a gente fazia de bolo de aniversário para cachorro, de cupcakes para cachorro. O que você imaginar de biscoito de cachorro, de coisinhas para festa, para Sim. aniversário, a gente fazia. Então, era uma boutique mesmo de cachorro. Nessa pet shop que a gente tinha na bakery, que era a padaria, era uma boutique. E tinha a padaria. Do outro lado, nós tínhamos o grooming salon. Daí eu já não fazia mais grooming de cachorro. Eu me especializei em fazer de gato. Porque como eu me tornei gerente e dono depois, os funcionários não queriam fazer gato por mordida, que é bem mais Sim, que difícil. dizem que é muito mais difícil Só que fazer. eu cobrava mais pra fazer gato. Aí é que o dinheiro tava. Eu via assim, Entendi. tu vai trazer um gato pra mim que ninguém quer fazer porque é muito brabo, eu vou fazer. Só que tu vai pagar mais. Sim. Tu vai trazer um cachorro pra mim que ninguém faz, eu vou cobrar mais, porque ele morde. Sim. Eu não negava nada. Então, meu pet shop era mais conhecido porque, vai lá que os que mordem podem levar. Os gatos podem levar. Então, comecei a ganhar dinheiro de todos os lados. Depois, eu criei um negócio de andar cachorro. Então, os meus clientes que já levavam cachorro para fazer festinha de aniversário, para cortar, eu oferecia, quando eles viajassem, o serviço de andar eles. Os cachorros na casa deles, sem eles ter que deixar no hotel. Ah, não precisava deixar no Não hotel. A precisava. pessoa ia até a casa, cuidava ali, dava comida, água e Café da levava pra manhã, andar. almoço e janta. Nossa, que genial, que bacana. Então, eles pagavam por 30 minutos a visita. Então, você ia Ah. de manhã, no café da manhã, 30 minutos, botar comida, andar para passear, 30 minutos. Almoço e janta. Isso não deixando o cachorro no hotel. Nossa. Mas, os que queriam deixar na minha casa, eu cobrava mais. Porque na minha casa, você não está deixando no hotel dentro de uma caixa, misturando com outros cachorros. Sim. Deixava na minha casa, ganhava também. Também, nesse mesmo business, eu criei uma empresa de limpeza de casa. Sério? Então você teve quantas empresas ao total? Deixa eu ver. A bakery, o pet shop, o de limpeza, marmita. Vendia marmita também. Gente, acho que no total você teve 5 empresas, porque eu me Isso. perdi na quinta. Mas eu acho que você teve 5 empresas. Aham. E hoje, me conta como é que foi na época da crise. Então, a crise foi bem difícil, porque como que aconteceu a crise? As pessoas, resumindo, os bancos estavam dando empréstimos a juros mais altos, com rendas, com juros variáveis, para pessoas que não se qualificavam ter empréstimo para comprar casa. Então, como era um empréstimo de risco, não é? Eles estavam dando para todo mundo os empréstimos para comprar casa, e os juros eram variáveis.
Então, as pessoas que não tinham condições, que não tinham credit score bom, conseguiam comprar casa, só que os juros eram variáveis. Então, os juros que começou a 1%, daqui a pouco estava 5%, 6% e as pessoas não conseguiam mais pagar os empréstimos ao banco e foi aí que tudo explodiu. Sim. O que aconteceu? Comecei a perder os clientes, ninguém ia pagar mais para você dar um banho no cachorro. Sim. Se você estava sem emprego e sem é, casa. no meio de Ninguém uma ia- crise. No meio de uma crise, você não ia pagar para fazer uma festa de aniversário pro cachorro, que era caro naquela Sim. época. Ninguém ia pagar para deixar. Como eu fazia a limpeza das casas, organização de closets, eu deixava já a marmita da pessoa lá. Foi aí que eu comecei a vender comida também. Sim. E foi aí que eu comecei a perder minha clientela, nessa crise. Final de 2007, 2008 e 2009 foi quando explodiu mesmo. Então, eu comecei a fechar as empresas, comecei a perder. Eu perdi, eu acho que 90% todos os meus clientes. Todos. Nossa. De quase 300 clientes que Aí eu tinha. teve que fechar a Eu tive empresa. que... Eu não fechei, veja que legal. Eu consegui recuperar um pouco do que eu tinha perdido, porque naquela época eu consolidei tudo em uma só e vendi por $20.000. Nossa, então você ainda não ficou no prejuízo do prejuízo na época da crise. A sorte foi que eu tinha um apartamento já próprio no Brasil para poder ir embora, porque eu acho que se eu ficasse aqui, como eu estava colocando muito dinheiro pessoal nos business, a sorte minha foi que se eu não tivesse indo embora naquela época, eu acho que eu não tinha nem os 20 mil, nem o que eu tinha depois, entendeu? Então nessa época da crise, Em 2009 eu tive que ir 2009 você embora. foi embora. Eu tive que voltar Ficou para o Brasil. quanto tempo no Brasil? Eu fiquei no Brasil mais 5 anos. E depois de 5 anos, deu um start e falou, vou voltar para os Estados Unidos? Eu sempre ficava me atualizando do que estava acontecendo aqui. Então, aproveitei, conheci, acho que 12 países a mais, fui viajar e disse assim, agora eu vou voltar, eu acho que agora eu vou reconstruir minha vida, vou recomeçar tudo de novo. E foi quando eu voltei. E conheci a pessoa com quem eu tô até hoje. Ai, que Desde lá, a gente bacana. começamos juntos. Começamos sem nada. Mas começaram no Brasil, não? Aqui. Começaram aqui. A gente se conheceu aqui. Tá. Começamos sem nada, sabe? Até compramos um terreno, construímos nossa casa, construímos nossa família. E hoje, o que você faz? Hoje, seu trabalho? Hoje eu sou bancário. Hoje eu sou bancário. Eu comecei num banco que eu era caixa. E sempre me disseram, nesse mesmo banco, minha própria chefe, ela disse, você não pode ser só caixa. Então, eu fui procurar coisas melhores. Com 6 meses, consegui um emprego em outro banco, do mesmo porte, com uma posição melhor. Com 6 meses que eu estava lá dentro, eu já fui promovido para outra posição. Logo após, fui promovido novamente. Daí, quando eu estava eu diria no ápice da minha carreira, eu resolvi trocar minha carreira para uma posição ainda mais top, sabe? Dentro de outro banco. Sim. Daí, consegui uma posição acima de gerência, de agência, e foi aí que eu disse, não, eu estou no caminho certo. De onde eu vim para onde eu estou. Não, da sua história toda. E como é que é, assim, você tá ali dentro de uma corporação igual um banco, sendo um brasileiro e sabendo que você pode ajudar outros brasileiros? Como é que é a sensação para você? Olha, é por isso que, assim, eu saí da corporação que eu estava antes, que a gente atendia muito brasileiro, né, que chegava. E eu acho que o meu grande problema nessa nova corporação que eu estava era que não tinha muito brasileiro. É um dos problemas, sabe? E foi quando eu disse, não, eu tenho que voltar para onde o meu povo está. Sim. Eu tenho que lidar com pessoas que chegaram aqui numa situação não parecida com a minha, Sim. claro, mas numa situação de desinformação. Sim. Porque eu acho que o importante hoje na minha carreira é a informação, levar a informação para as pessoas que vêm com tantas informações erradas em relação às questões financeiras aqui dos Estados Unidos. Sim. Então, a gente vê muita coisa, muita informação errada. Não, eu lembro que foi uma loucura para mim conseguir abrir uma conta de banco. Nossa, foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. Eu bati de porta em porta, de banco em banco. Mas Foi sabe uma o que é mais loucura. interessante em relação a essas coisas? Deixa eu só te cortar. Aham. E cada banco, e cada pessoa, assim, se eu perguntasse uma pessoa aqui e a mesma pessoa do mesmo banco, as duas pessoas me davam 2 informações desencontradas. Era isso que eu ia chegar. Sabe o que é mais importante?
é que as informações vêm para essas pessoas de uma forma errada. E eu diria assim, não é tanto das pessoas que trabalham em banco, não, mas são pessoas que já estão aqui há um pouco mais tempo. Eu não sei qual o intuito, eu sempre percebo isso. As pessoas que estão aqui há muito mais tempo, elas sempre têm alguma coisa para colocar, uma coisa para falar, porque querem mostrar que sabem mais, porque estão aqui há mais tempo. Mas não é para ajudar, a maioria é para complicar a vida do imigrante. Então, quando chegam para mim, eu digo, olha, esquece tudo que você ouviu sobre o meu trabalho. Eu que trabalho aqui, que tenho que te dar informação. Então, eu sempre digo para as pessoas, procura informações no local correto das pessoas que fazem aquilo. E não de pessoas, meu amigo falou. O amigo não trabalhou no banco, ele não sabe. Meu amigo falou. Meu amigo falou que não pode fazer isso. Meu amigo falou que não. Mas você não tem um número social, como é que você vai trabalhar no crédito? Mas você não tem isso, como é que você... mas você não pode, você é ilegal, você não pode abrir conta, você tem que botar o dinheiro na minha conta e você tem que me pagar para descontar o seu cheque. Existe muito mito em relação a banco, a questões financeiras aqui. E isso vem da nossa própria comunidade. São pessoas que deveriam estar nos ajudando. Elas passam informações totalmente o contrário daquilo que deveria ser correto. Então, eu acho que por isso que eu amo tanto o meu trabalho, que eu gosto daquelas pessoas que chegam, que não sabem, que procuram informações corretas de como se construir um crédito, de como abrir uma conta, essas coisas, sabe? Eu amo o que eu faço justamente por conta disso. E é muito burocrático um imigrante chegar aqui e abrir uma conta no banco? De forma nenhuma. O grande problema da maioria dos imigrantes que estão chegando hoje, que como eles vêm da forma ilegal, eles não vêm com passaporte, a maioria. Então, assim, nenhum banco aceita que você abra uma conta, ou que você vai... Qualquer coisa financeira, você tem que ter uma identificação correta, concorda? Sim, tem que estar tem que ter tua foto lá, tem que estar na data de expiração correta. Sim. Então, não adianta, as pessoas chegam, eu não tenho passaporte, eu só tenho cópia. Infelizmente, você não vai poder fazer nada. E eu tive muito problema, mesmo tendo meu passaporte com visto, mesmo sendo casada, eu tava com meu papel de casamento, tudo ali em mãos, eu tive problema. Só uma pessoa, uma mulher, eu expliquei a minha situação pra ela, uma mulher, falou assim, senta aqui que eu vou resolver seu caso. Ela falou assim, não tem como assim, eu abrir uma conta assim pra você, com essa documentação aqui, eu vou te passar toda a papelada, a gente vai abrir uma conta. E ela me ajudou e ela foi tão, assim, foi um anjo que caiu. E eu bati de porta em vários bancos. Não só com passaporte não pode, não só com passaporte. Eu tinha tido vários casos de pessoas que tinham aberto contas só com passaporte. Então, assim, é para você ver que as informações são desencontradas. Às vezes, até mesmo dentro da instituição, sabe? O negócio é a gente ter alguém que fale a nossa língua, que tá jogando no mesmo time que a gente, faz toda a diferença, porque você sabe de onde você veio, você sabe o quanto é doloroso ser imigrante, chegar, o início, o processo. O início é muito doloroso. Muito. E é para todo mundo, é para quem vem com grana e é para quem vem sem grana, porque tá todo mundo se acostumando e adaptando numa cultura totalmente diferente. Com leis diferentes, com tudo diferente. Tudo é diferente. Tudo. Instituições financeiras diferentes. Basta a gente querer ajudar. Sim. Sabe? Existe também o brasileiro que quer e o brasileiro que não quer. Tem aquele brasileiro que quer mostrar que sabe, ou que tem que seguir tudo da forma que tem que ser, às vezes complicando até a vida de alguns brasileiros que chegam aqui. Eu acho que a gente tem um propósito na vida, que eu acho que tudo que a gente passa, a gente aprende. Eu aprendi bastante. A vida me ensinou a não trazer tudo daquilo que eu passei para as outras pessoas. Muito pelo contrário, eu vou querer que você cresça como eu cresci. Você cresce, você vai me ajudar. De todos os sentidos, concorda? Você não vai ter inveja, você vai trazer business para mim. Sim. Então, essas coisas que a gente vê no meio brasileiro aqui, que eu peço tanto que as pessoas ajudem o imigrante, que aquelas pessoas que chegam são as pessoas mais necessitadas. Elas vêm com sonhos, como eu vim, como você veio. Todo mundo vem aqui com sonho. E por que não ajudar essas pessoas a crescerem com sonho? Qualquer que seja a tua profissão, qualquer que seja, nunca colocar o imigrante para baixo. O imigrante é aquela pessoa que tem sonhos como qualquer um ser humano, que quer o melhor para a vida. Principalmente os que vêm tentar prover para os filhos, para a mãe que ficou no Brasil, ou então os filhos que atravessaram a fronteira. Isso é muito difícil. E eu me coloco muito no lugar dessas pessoas, porque eu já estive lá.
A gente só Que a sabe gente quando sabe, né? A gente sabe de onde a gente veio. E eu falo que, assim, é triste quando você vê um imigrante que ele não quer ajudar o outro imigrante a crescer. Nossa, É você já... triste demais. É Meu terrível. coração dói. Porque todo mundo tá aqui pelo mesmo objetivo, crescer. Tem coisa pior, não sei se você quantos anos você está aqui, mas tem coisa pior do que ouvir da boca de um imigrante aquela frase que muita gente já ouviu. Vou ligar para a imigração para você. Tem coisa pior do que isso? Eu acho que é o golpe mais baixo que uma pessoa imigrante pode dar em outro. É o golpe mais baixo, mais pequeno. É de uma pessoa muito pequena fazer isso com um Não, é imigrante. triste ainda. É triste você saber que existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que falam, que verbalizam isso. E que se sentem... E que fazem. Isso, que E que fazem. Que fazem Que a gente porque... sabe que faz. Porque a moça que foi me atender na minha casa, ela falou assim, eu fui denunciada. Uhum. Eu falei assim, sério? Eu falei, como é que você tá? Como é que tá as suas contas? Como é que tá as suas coisas? Ela falou assim, Deus é tão bom que eu tô trabalhando mais do que o normal agora. E quem denuncia não é americano. Até porque americano não tem ciência de status imigratório. Para ser bem sincero, o americano não sabe muita coisa sobre imigração. Eles não sabem. E a gente vê a nossa própria comunidade se atacando. Isso é triste, sabe? As pessoas têm inveja porque, fulano limpa a casa. Só um exemplo, porque eu vejo muito isso. Fulano limpa a casa, ela tá indo muito bem. A outra que limpa a casa, claro que ela vai ter inveja. É muito raro uma pessoa que limpa a casa como você querer que você, que é uma amiga que limpa a casa, esteja melhor do que ela. Sim. Até porque ela tá mais tempo aqui do que você. Sim. Então, as pessoas sempre têm aquilo lá, porque eu tenho mais tempo de América, eu tenho que ter mais. Eu tenho que estar numa melhor condição. Entendeu? Não respeitam o seu próprio processo, porque cada pessoa cresce no seu tempo. Cada um tem o seu processo. Às vezes possa ser que nem eu não tenho o mesmo processo que o seu e você não tem o mesmo. A gente não vai chegar nunca no mesmo processo. Até porque é difícil duas pessoas estarem no mesmo processo. Mas a gente tem o nosso processo de aprendizado, de crescimento. E que a gente precisa respeitar, correr atrás. É o que eu falo assim, como imigrante, a gente não pode nunca querer ferir o outro imigrante. Uhum. Nunca querer o mal do outro imigrante. Porque a gente sabe que a gente veio do mesmo lugar, em busca da mesma coisa, um crescimento. Nesse tempo que eu tenho estado aqui, eu já vi tanta coisa de imigrante querendo derrubar o outro, por questões tão pequenas. Banais. Às vezes por uma questão de uma posição. Uma questão de uma posição na própria empresa que você trabalha. A gente vê pessoas, denigrindo a imagem um do outro. Por questões bestas, pequenas. E é triste demais ver como a comunidade tem que se ajudar e ela acaba se destruindo, sabe? Porque eu já conversei com um brasileiro que fala assim, eu tenho horror a brasileiro. Apesar de eu ser brasileira, eu tenho horror porque eu já passei por tanta coisa, Lívia, que eu prefiro estar longe. Eu falei, sério? Mas por causa dos traumas. São tantos traumas, que a pessoa acaba entendendo que é melhor ela não ficar perto da cultura dela. E é o que eu falo. Vai ter pessoas ruins e boas. A gente precisa só absorver o que é bom. O que é ruim a gente serve somente de aprendizado. A gente não pode guardar dentro do coração da gente. Não mesmo. E ter noção que tá todo mundo aqui jogando no mesmo time. No mesmo time. A gente tem que parar de se ver como adversário e se ver como um grande time. Fulano chegou agora, vou abrir uma conta pra você, eu sei onde abre, ele trabalha nessa instituição, vou te levar lá, ele é super, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, ele vai te ajudar nisso, sabe? Essas ser pequenas um time, coisas. sabe? Exato. Se ajudar, dar a mão, ajudar o outro, incentivar. É igual eu falo, é triste quando você vê uma pessoa que joga a outra pra baixo, é muito triste. É o que eu falo sempre quando a pessoa fala assim, eu tenho vontade de morar nos Estados Unidos. Eu falo, eu não vou te desmotivar. Venha, mas venha com muita força e muita garra. Porque as coisas não são fáceis como a gente imagina. Eu acho que ser realista é uma coisa, mas desmotivar uma pessoa é outra. Sim. Eu acho que quando a pessoa decide mudar de vida, principalmente uma mudança como essa, vir pra cá, não é fácil. Me desculpa, eu acho que ninguém chega aqui com tudo fácil, na mão. Eu acho que se 1% que chega, parabéns, que bom, maravilhoso. Não é regra todo mundo passar o que eu passei, o que você passou, o que todo mundo passa no começo. Que não é fácil. Sim. Mas aquela pequena porcentagem
que não passa, ela se acha no direito às vezes, de julgar a gente porque passou alguma coisa, sabe? Mas por que você passou por isso? Mas por que você aceitou isso? Eu já fui muito questionado por que eu aceitei tudo aquilo que eu passei no começo. Mas ninguém viveu aquilo que eu vivi. Mas ninguém estava na sua pele. Exato. Ninguém estava vivendo o que você viveu. Eu já fui tão julgado por isso, sabia? Por que você aceitou? Por que você ficou? Não sei. Mas todos nós somos. Uhum. Mas você nunca vai receber crítica de quem não tá num passo à frente de você. Exato. É sempre de quem tá um passo atrás de você. É isso que eu digo. Ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. É isso que eu sempre vejo. É por isso que quando a pessoa vem pra criticar alguma coisa, eu olho. Vamos ver. Eu observo. Exato. Eu escuto a crítica e observo. Eu falo, eu não vou absorver. A gente tem que saber de onde vem a crítica, sabe? A gente tem que ver também quem é aquela pessoa que está criticando. Eu sempre olho de onde vem a crítica. E qual o motivo? Mas eu acho que o mais importante disso tudo, em relação a críticas, em relação a gente estar lidando com pessoas que vêm, que vão das nossas vidas, e eu sempre coloquei isso na minha cabeça. A coisa mais importante é saber quem eu sou. Sim. É saber o que eu quero. Eu acho que quando a gente chega a um certo ponto da vida da gente, a gente tem que saber de coisas do que a gente não quer. O que a gente quer... Você falou tudo. Eu falei, foi semana passada, eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou, Lívia, existe uma fase da vida da gente que não é sobre o que a gente quer, mas é sobre o que a gente não quer mais. Até porque o que a gente quer, ou que a gente queria, muito com a idade, a gente já conseguiu. Tá, eu com 40 anos, vou fazer 41, até que tudo que eu queria, eu já consegui. As experiências que eu procurava ter na minha vida, eu já tive. Sim. Eu não vou dizer pra você, você já realizou tudo que você queria na sua vida? Já. Vou dizer pra você que já. O que eu mais queria na minha vida era amar e ser amado. Acabou. Eu acho que se a gente não tem isso na vida, não teve propósito nenhum. Sim. A gente que trabalha com instituição financeira, a gente vê muita gente com dinheiro. As pessoas têm muito dinheiro. Muita gente só tem dinheiro. E é a única coisa que ela tem. E a gente aprende a dar valor às outras coisas. Então, o que eu queria para minha vida, eu digo para todo mundo. Eu tenho, graças a Deus, eu já consegui. Eu amei e fui amado. E isso eu sei. Eu acho que é o que é mais importante. E não vou dizer para você, o que eu mais queria da minha vida era, sei lá, um Rolls Royce. Não quero. Não Existem coisas que têm preço e outras que têm valores. Exato, mas a coisa mais importante eu já tive. Eu fui feliz, sou feliz. Eu acho que eu já vivi o ápice da felicidade na minha vida. Eu sei o que é ser feliz. Eu amei, eu fui amado. Pronto. Eu acho que eu já realizei tudo que eu queria realizar na minha vida. E é bom que você trabalha em banco, você lidar com dinheiro todos os dias, você lidar com a cultura americana, que é totalmente dinheiro, tempo é dinheiro, e você entende que o amor também faz parte. Porque a gente vê tão pouco nas pessoas que têm tanto dinheiro. A gente vê tão pouco. E é muito... São pessoas que a gente pode ver elas tão transparentes, essas pessoas que têm dinheiro, porque as coisas que elas falam são muito comuns entre elas. As mesmas frases, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Então, a gente sabe das pessoas que têm só dinheiro, das pessoas que têm dinheiro e que são felizes, e das pessoas que são felizes. É isso que eu digo. Tem esses 3 tipos de pessoas hoje na vida da gente. Então, aquelas pessoas que são felizes, independente da quantidade. Até porque dinheiro é só um número lá. Sim. Se você olhar, é um número que tem na tua conta. Não é dinheiro. Aquilo ali é um número que vai poder te proporcionar alguma coisa. Sim. Mas que as pessoas dizem, diz que dinheiro não traz felicidade. Vou dizer pra você, não mesmo. Quem trabalha em banco sabe. Eu falo pra você que hoje, no meio que eu tô inserida, fazendo tudo que eu tô fazendo, que é o podcast, que é conhecer pessoas. Então eu falo assim, caraca, uma vez eu tava conversando com a minha amiga, eu falei assim, caraca, fazer dinheiro é bom, mas pensa em fazer contato.
Cara, fazer contato é bom demais, que você gasta o dinheiro da outra pessoa, vai pra lugares super top e Aham. gasta o dinheiro do outro. E fazendo o que você ama ainda mais. Fazendo o que eu amo. Não tem coisa melhor do que isso. A felicidade que você encontra. E a felicidade são... E o dinheiro é consequência. É consequência. É consequência daquilo que você faz com amor, com dedicação. Tem trabalhos que são super árduos, difíceis, e você ganha dinheiro. Mas quando você faz aquilo com amor, com dedicação, as coisas vão... O dinheiro, ele é só uma consequência. Ele vai surgindo. Uhum. Mas você tá com tanta paz, tá tão leve, tá tão feliz de estar fazendo aquilo dali, de estar trabalhando, de estar... que ele vem. Quando a gente passa a olhar o copo metade cheio, né? As coisas mudam. Assim, são pequenas coisas que a gente vê a felicidade. A gente procura. Sim. Às vezes as pessoas procuram a felicidade em coisa tão grande e não estão. Tá no sorriso de uma criança. Tá no cheiro de uma flor. Tá na felicidade de um bichinho quando você entra dentro de casa, E toda deixa eu vez. te perguntar, como é que você mantém a sua cabeça nisso, sabendo que você tá morando aqui há seus 20 e poucos anos de América? Porque você continua com uma cabeça muito tranquila e tem muita gente que muda a cabeça totalmente. Não, é dinheiro, a gente precisa trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. Eu preciso conquistar, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso fazer a viagem do ano, eu preciso fazer... E a pessoa tá tão na correria que ela não consegue ver as coisas... da vida, dá valor àquilo que realmente tem valor. Estando aqui há 22 anos me fez pensar, eu não fiquei rico até hoje. Então não vou ficar. Eu vou trabalhar sempre para poder pagar minhas contas, que eu acho que é o que a gente precisa, e sempre ter um dinheirinho a mais para juntar para a gente poder ser feliz. Sabe, eu acho que o dinheiro aqui na América, aquelas pessoas que sempre estão à procura de dinheiro, aquelas pessoas nunca serão felizes. A gente vê isso muito. Eu vejo pessoas que chegam aqui na América achando que é um sonho, que Alice mora aqui. Se fosse o País das Maravilhas, quem estava morando era Alice, eu garanto para você. Não era eu. Não era. Então, o que acontece? As pessoas chegam aqui muito com ideia muito errada da América. Eu vejo isso muito nos clientes que eu atendo, tá? Vamos voltar. As pessoas chegam, não sei o que... Quando eu tô olhando, vou olhar no Instagram, já tá com uma BMW. Usada, mas tá. Mas já tá postando a BMW dele. Comprada em não sei quantas parcelas, mas tá. Mas Com tá. não sei quanto de juros, mas Com tá. 20%, com certeza, ou mais de juros. Aí tá com a Mercedes, já tá com seu Porsche. Mas a pessoa tá aqui agora. Nem eu tenho um Porsche. Mas vem Porque eu de não uma quero. ilusão, é o que eu falo. As pessoas insistem, e foi por isso que eu comecei esse projeto, que é mostrar uma realidade. É E um que Estados não é Unidos assim. que a pessoa não Não é. conhece, é mostrar a realidade. Não é cheguei aqui, amanhã eu tô com o carro do ano e tô jogando dinheiro pro alto, tô vivendo vida de Kardashian. Gente, não é desse jeito. Não mesmo. É. Não Estados mesmo. Unidos é trabalho. Você conquista sim, mas com muito suor. Você tem que ter muita determinação. Você tem que engolir muito seco. Nossa! Você tem que passar por cada uma. É terra onde filho chora e mãe não vê. Não mesmo. E a gente chora bastante aqui, tá? Só que a mãe não tá nem perto pra ver. E eu fico desidratada. Gente, Não, tanto e que se eu falar, sabe o que ainda fala? Quem escolheu foi você. Não, e se Isso é falar, ainda maravilhoso. fala, mas por que tá aí então? Exatamente. E tem muita gente perguntava no início assim, você nunca precisou estar aí. Porque, graças a Deus, assim, minha família sempre teve uma condição de vida boa. E todo mundo me questionava, mas por que você tá passando tudo isso, não sei o quê. Escolha minha. Sim. Era uma escolha que eu tinha. E a vida é feita de escolhas. Então, desde o começo, eu não podia sentir falta da minha família. Eu não podia chorar porque eu deixei minha família, eu tô sentindo falta... Não. Foi uma escolha minha. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Por tudo que eu passei, vê só. Tudo que eu passei, em nenhum momento eu tive tempo de sentir falta da minha família. Eu não tive. Porque não era uma opção sentir falta da minha família. A única opção que eu tinha naquela hora era sobreviver. Era lutar para que aquilo ali passasse e para que eu fosse mover pro próximo stage da minha vida. Sim. Então, Passar isso pra era a próxima opção, fase. a fase da minha vida. Essa era a única opção que eu tinha naquela época. Sim. Eu não tive tempo de, eu tô chorando porque tô com saudade da minha mãe, do meu pai, Não, Você não teve escolha. nunca tive isso. Você tinha que só sobreviver. É tanto que hoje as pessoas, tu sente falta do Brasil? Não deu tempo. Eu não tive tempo de sentir falta do Brasil. Eu não tive cabeça para sentir falta do Brasil.
Você só tinha que pensar em sobreviver. Eu tinha que sobreviver naquela época. Eu tinha que arrumar dinheiro para comer. Eu tinha que sair da situação que eu estava passando. Eu tinha que tentar ser feliz. Eu tinha que sair daquilo. Então, não deu tempo de sentir falta do Brasil. E você fez terapia, David? Muita. Sério? Eu fiz bastante terapia. Foi necessário, né? Com esse histórico todo é Olha, necessário. para poder chegar, para falar para você, assim, as coisas, para expor do jeito que... Eu não tenho vergonha, juro para você. Sim. De passar tudo que eu passei e falar para ninguém. Vergonha? Eu acho que vergonha é roubar e não poder carregar. Isso. Sabe? Exatamente. Mas vergonha de falar tudo que eu passei? Não. Tem gente que acha, Ave Maria, eu nunca falaria isso para ninguém. Não, eu já tive problemas seríssimos de acordo com tudo que eu passei. Eu já tive outros problemas, por exemplo, de saúde. Por exemplo, eu me tornei uma pessoa bulímica, me tornei anoréxico. E hoje eu falo normal, mas tudo foi uma questão de fases na minha vida. Sim, você precisou se curar. Eu tive que me curar psicologicamente. Sim. E aceitar tudo aquilo que aconteceu na minha vida, que é parte da minha vida, que é parte de mim, que nunca vai sair. Vai apagar? Não. Só que não vai me machucar. Sim. Existem épocas que a gente pensa que diz, poxa, eu passei e venci. Eu acho que a emoção maior é de ter vencido e ter passado por tudo isso e ainda estar aqui. Mas de chorar, olhar para trás e dizer, nossa, passei por me lamentar de forma nenhuma. Eu acho que daqui a gente tem que andar para frente. Não, segue firme, curado, com a intenção de curar outras pessoas, porque pode ser que esse vídeo sirva para alguém de casa, alguém que está assistindo, algum imigrante que está passando por situações dolorosas agora, neste momento, vai assistir seu vídeo e vai falar assim, nossa, olha onde ele chegou. E vou te dizer... Ele conseguiu passar de fase. Todo mundo consegue. A gente só tem que focar naquilo que a gente quer. E não achar que ali é o final. E não achar que dali não tem saída. Tudo tem saída. A gente só não pode desistir. Mas o mais importante é saber que as respostas só nós temos. Não é psicólogo, não é mãe, não é pai. Porque se fosse por minha mãe, eu não teria passado nada disso. Concorda? Concordo. Plenamente. Minha mãe não mandou eu vir pra cá. Minha mãe não disse, vá lá. Se fosse por minha mãe, pelo meu pai, pelos que me amavam naquela época, não teria passado por nada disso. Mas são fases, a gente aprende. O mais importante é crescer com isso que aconteceu. E usar a sua história como forma de crescimento. Crescimento. E não como forma de defesa. Porque, às vezes, as pessoas passam por tudo isso, aí começam tratando pessoas ruins, levando para os próximos relacionamentos tudo aquilo que você passou. Só que a pessoa nova que você tá não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver com o seu passado. Nada aquilo. É por isso que eu falo, você tem que se curar de um relacionamento antigo para entrar num relacionamento novo. Porque se você levar todos os traumas, você vai acabar com mais um relacionamento, e mais um relacionamento, e mais um relacionamento. Se cura primeiro. Eu sempre falo isso para minhas amigas, eu uso isso para minha vida. Primeiro você se cura, depois você procura o próximo. Eu vou te dizer que hoje eu vivo a melhor fase da minha vida com o meu parceiro. Amém, que bom. Por um motivo. Eu nunca tinha passado nada disso que eu passei com ele. Foi o relacionamento mais puro que eu já conheci. E que está sendo até hoje. Que bom. Mas sabe por quê? Antes de eu conhecer ele, eu resolvi me conhecer. Ainda mais. Quando eu conheci ele, eu estava no melhor momento da minha vida. Comigo. Poderia não ser o melhor momento mas é de sobre trabalho, isso. poderia não ser o melhor momento financeiro, não. Mas você estava bem resolvido consigo mesmo. Para mim, a felicidade era ali. Aquele momento que eu estava, da minha vida. Foi quando eu disse assim, eu resolvi me conhecer. Naquela época, nossa senhora, eu resolvi escrever coisas sobre mim. Sério? Eu anotava coisas sobre mim, foi uma das dicas que a minha psicóloga falou. Eu anotava as coisas que mais me atrapalhavam crescer como pessoa. E comecei a ler aquilo. Eu dizia, mas isso é um idiota, eu dizia. Como que isso aqui te atrapalha, gente? Naquela época eu estava com o quê? 30, 34, 35? Eu dizia, eu não acredito que tu tá passando por isso, não. Eu dizia, coisas, sabe, pequenas. E você não para, você fica de um relacionamento para outro, entrando, porque tem muita gente que não quer ficar só. Acha que as pessoas têm medo de ficar só.
E é o que eu falo, cara, não é solidão, é solitude. Ela é tudo. Mas sabe o que às vezes que eu acho que... Eu tô falando por mim. Sabe por que eu tinha medo de ficar só? Eu tinha medo de me encarar. Eu tinha muito medo de me olhar no espelho sozinho. Você Por isso que eu tinha que estar acredita? com alguém. Você acredita que esses dias eu estava conversando com uma amiga e eu falei assim, cara, eu tô numa fase tão boa da minha vida que a pessoa pra chegar hoje e falar assim, vamos ficar junto, tem que ser o cara, porque qualquer coisa eu não quero. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava tão bem que, vê só, o meu marido atual, ele tentou 6 meses. 6 meses. Eu não sei. E o mais engraçado é que os amigos deles me odiavam. Porque eu dava muito fora nele. Eu não queria. Tadinho. Eu tava tão bem na minha vida que eu não queria ninguém. Eu tava... Nossa, eu No tava... auge, no auge. Eu achava que ali era tudo. Que eu tava... Eu juro pra você. É a fase dos 30 anos, será? Já tava 34, 35. 34, tá. 34. E eu tava assim, eu não queria nada, não queria ninguém. Sabe qual era a minha vida? Trabalhar, jogar voleibol, que é a coisa que eu mais amo na minha vida, que ninguém tira. Eu vejo. Sabe? Eu vejo no Instagram. Eu jogo assim, eu acho que eu jogava 5 dias na semana. Pronto, Nossa. de 7 às 10, segunda a sexta. É trabalho, jogar vôlei. E minha felicidade tava ali, sabe? E chegar em casa, não ter aperreio, não ter ninguém me ligando, não sei o quê. Perfeito! Que Era a delícia! vida. Nossa Senhora! É a vida que eu pedi a Deus, A que eu né? pedi a Deus! A gente passa pela essa fase. Nossa, é a vida que eu pedi a Deus. Obrigado, Jesus. Era tudo que eu queria. Mas pela primeira vez eu tava na vida que eu pedi a Deus e que eu achava que a vida que eu pedi a Deus era estar com alguém. Não é engraçado? Porque a gente sempre quer colocar a responsabilidade da nossa No felicidade no outro. Isso. E esquece de se procurar. Eu acho que a gente... muitas pessoas têm um medo de deixar um relacionamento abusivo, que era o meu medo. Tô falando por mim. Sim. O abusivo porque eu não achava que ninguém ia gostar. Que aquilo não era gostar, era ciúme, era abuso. Aquilo era possessividade. Sim. A gente tinha medo. Eu tinha medo de deixar as pessoas... Porque esses não foram só os relacionamentos abusivos que eu tive. Eu tive outro que também foi de 6 anos, com um argentino... Imagina, argentino. Nossa. Mas o medo era de deixar, Sim. entendeu? De Então, deixar ele ir embora. de deixar ele embora. E eu aceitei muita coisa porque eu não me conhecia. Porque hoje eu olho pra mim e digo, pô, tu é um cara do caralho. Desculpa o palavrão. Eu digo, Não tem problema. quem tá contigo, que eu digo, poxa, quem tá contigo, porque, vou dizer, trabalho, sou honesto, sou limpo, eu tenho toque. A gente tem 15 e como bichos. é que você mantém a casa limpa com 15 bichos? Com 15. Nós temos 15 bichos. pets, 15. gente. Nós temos 2 gatos, 2 cachorros, 3 furões. Meu Deus. Nós temos 5 sugar gliders, que é aqueles bichinhos que tem eles não voam, mas eles glide, eles, Sim. sabe? Nós temos 2 camaleão e temos uma lagartixa que eu não sei nem que raça. Pelo amor de Deus, como é que você consegue? A casa é grande, então é assim, é muito trabalho porque eu tenho toque. Imagina. Se você ver meu closet, parece uma loja. Assim, literalmente, as nossas cuecas são dobradas do mesmo jeito, do mesmo tamanho, todas. Ai, meu Deus. As meias são todas do mesmo jeito, do mesmo tamanho. As minhas, não tem os ombreiras, né? Sim, sim. Elas todas Os são da mesma cabide. cor, os cabides. Cabides. Todos são da mesma cor. Todos têm espaço de 2 dedos entre eles. E todos são regatas por cores, camisas normais. Nós temos as camisas de trabalho por cor, nós temos os meus ternos, os deles, Gente sapato tudo do preto, marrom. céu, já passei mal. Nossa, se você for na minha casa, você passa mal, que é tudo bagunçado, é um negócio... Imagina com 15 bichos. E sou eu só para tomar conta disso tudo. Meu Deus. Aí tem a organização da cozinha, que eu sou... Tudo tem que ser nos mínimos detalhes. Tô vendo, tô acompanhando. E eu levo isso até pro meu trabalho também, sabe? E é bom que você fica muito organizado naquilo dali, né? Eu gosto muito de manter a sequência e uma ordem. Por exemplo, tirou daqui, eu já sei onde vou colocar de Sim. volta. Por isso que eu acho que a organização é o que dá menos trabalho do Sim. que a desorganização. Com certeza. Aí tem gente que diz, mas eu sou um desorganizado organizado, eu sei onde estão minhas coisas. Não existe isso, me desculpa. Não tem. Organizado é organizado, acabou. Porque se eu tiro essa garrafa daqui, tem outra aqui, eu vou repor aqui no meio. Sim.
Eu sei onde as coisas estão. Eu gosto, ó, até dos labels, tá tudo assim na geladeira. Eu gosto, tá tudo virado pra mim. David, depois de ter contado a sua história, ter falado um pouco do seu trabalho, que é incrível, ser bancário, ajudar imigrantes que estão chegando, Ai, que tem um tanto de dúvidas. Depois disso tudo, depois de ter contado um pouco sobre sua vida, de como ela mudou, de como você se encontrou, viu que a felicidade estava dentro de você, não estava no outro. Agora tem uma casa, 15 pets, um marido, vivendo na plenitude. Que mensagem que você dá pro pessoal, pro telespectador lá de casa que tá assistindo, que talvez esteja um pouco desmotivado, talvez queira uma palavra, uma mensagem? Eu acho que a mensagem que eu sempre falo pra todo mundo é que eles comecem a procurar tudo dentro deles. Nada está lá fora. Nada está no material, nada está no psicólogo, nada está no seu trabalho, nada está na outra pessoa. Tudo que você precisa, você já tem. Está dentro de você. As respostas, se você está passando por um momento muito difícil, todas as respostas que você precisar, elas vão vir de você. Se você perguntar para você mesmo por que você está fazendo aquilo, você vai ter a resposta. Você sabe de tudo. Você é melhor que ninguém, você passa 24 horas do dia com você. É como eu digo. Você se conhece. Sabe o que eu digo? O que você fala sobre mim não vale. Porque quem vive comigo sou eu. Então se você falar, David, você é feio, não sei o quê. Não me interessa mais. Já me interessou, já. Essa fase do bullying, de se preocupar com o que as pessoas falavam, já passou. A gente chega na fase dos 30, a gente só tá preocupado com a gente mesmo. Já passou. Não. Agora sim, isso não quer dizer que eu seja uma pessoa egoísta. Muito pelo contrário. Eu acho que as coisas me afetam menos. A desorganização me afeta mais do que o que as pessoas falam de mim. Então, antes de encerrar, eu quero agradecer David Souza. Muito obrigada por estar conosco. Eu que te agradeço. Muito obrigada por contar a sua história. Cara, que história incrível. Amei. Muito obrigada por fazer parte desse projeto. Eu amei. Quero agradecer vocês de casa que tá assistindo a gente. Gente, muito obrigada. TLC Filmes, muito obrigado por estar conosco em mais um podcast, mais um Pod Gringa. Gente, se você gostou, curta e compartilhe com os amigos. A história do David é incrível. Tem pessoas que precisam assistir, precisam saber, conhecer a história dele. Vai lá, manda para os seus amigos, tá bom? Compartilha, curta e não esqueçam, inscreva-se no canal. Um beijo e até o próximo Pod Gringa. Tchau, pessoal.